Glória a Deus por isso. Gente, vou precisar muito da ajuda de vocês hoje para aquilo que Deus ministrou no nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que eu amo muito, e o nome dessa palavra é santidade. Glória a Deus por isso. Quem sabe o que é santidade? Quando você lê essa palavra santidade, o que gera no seu coração? Você fala, caraca, santidade. A Bíblia diz em Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos criou antes da criação do mundo para ser santo e irrepreensível em sua presença. 1 Pedro 1,16 diz, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isso te motiva ou te assusta? Fala sério. As duas coisas. Quando fala para pensar sobre a palavra santo, né, às vezes a gente coloca bem distante de nós e devemos dessa forma, mas de repente você fala assim, santo, vem na tua cabeça a palavra assim, alguém, aquela pessoa que de repente você viu na casa da sua avó, da sua mãe ou de alguém, uma estátua, uma imagem assim. Geralmente é assim, né? Aí chega lá e você fala assim, pô, esse eu, a pessoa crê, né, o santo tal, é ele que vai me ajudar. Aí eu olho pro santo lá, aí eu fico pensando, você tem um problema, você vai falar para ele, vai lá, ele vai, tá. Quando eu penso em santo, eu penso em Jesus, cara. Não é um santo que vai estar assim, sabe, tal, enfim, eu não estou julgando ou falando mal dos santos, estou falando daquilo que eu acredito, a pessoa que está assim. Mas quando eu penso em santo, eu já vejo que a Bíblia fala que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Se eu tenho para ele, eu falo, vai lá, Jesus, e já vai e não tem perda, acabou, consumindo. Faz sentido ou não? Daniel fala uma coisa que eu acho muito interessante. Às vezes a gente fala assim, caraca, não o Dani, né? O Daniel da Bíblia. Fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim, cara, às vezes a gente acredita em santos, ou a gente cria uma estátua, uma imagem, ou a gente até cria um valor gigantesco para uma coisa que é construído por mãos humanas. E ele fala assim, como que eu vou acreditar em alguma coisa que é feito da mesma madeira que é extraída lá no campo, e essa mesma madeira, ela faz a minha comida, eu boto ela no forno para queimar e cozinhar a minha comida, e essa mesma madeira eu crio uma estátua e eu me prostro diante para ela. Faz sentido isso? Santo é algo que é único, santo é algo que é separado, santo é algo que é puro, limpo, humanamente falando, extremamente distante de nós, gigantesco, glorioso, único. Faz sentido isso ou não? Então não tem como na minha cabeça eu tentar imaginar a santidade de Deus, a pureza de Deus, a magnitude de Deus. Eu só sei que Ele é santo, puro e maravilhoso. Não tem como eu colocar Deus num formato, num rosto, de um jeito, não existe essa possibilidade, porque Ele é magnífico. Quantos concordam isso comigo ou não? Deus é dessa dimensão, e Ele está falando aqui, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Seja santo porque eu sou santo. De novo, isso te assusta ou te motiva? Eu queria começar essa mensagem hoje, eu quero responder 5 perguntas. A primeira é, o que é santidade? A segunda é, o que não é santidade? A terceira é, por que eu preciso ser santo? E a quarta, como buscar a santidade? E a última é porque hoje a gente não busca muito, ou buscamos muito pouco a santidade. Eu vou precisar que vocês acompanhem junto comigo, vamos usar bastante o cérebro agora para poder criar o fundamento e entender. Eu acho que caiu num tempo muito oportuno falarmos sobre santidade, bem na época, ou bem no dia da Santa Ceia, porque é esse momento ao qual nós criamos comunhão com o sangue de Cristo, aquele sangue puro que nos lava, que nos purifica, assim ou sim? Eu queria que você pudesse pensar na sua cabeça assim, para você, o que é ser santo? Para você, o que é santidade? Quando você olha para essa palavra, qual é o peso que isso gera no seu coração? E a primeira pergunta é, o que é santidade? Santidade é a qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo, ou seja, dotado de virtudes, inocente, piedoso e puro. Então santo quer dizer único e puro. O nosso Deus, Ele é único, puro, onipotente, ou seja, todo poderoso e fonte de vida.
Imagina, para pensar agora mais uma vez um pouco sobre a magnitude e a grandeza e a pureza do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aonde não há maldade em Deus, só apenas bondade, aonde só existem virtudes lindas, maravilhosas e perfeitas de Deus. Quando a gente começa a dar muitas características maravilhosas para Deus, faz sentido que Ele começa a crescer, e a gente vai ficando pequenininho. Sim ou sim? Tipo, olha quem é o nosso Deus. A Bíblia diz em Levítico capítulo 20 e 26, eu vou ler só alguns versículos, ele diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Então a primeira coisa que Deus está falando é: eu escolhi você para ser santo, e separei vocês dos outros povos para serem meus. Então ser santo também quer dizer ser separado para Deus. Uma pergunta: será que a forma como a gente vive, será que a forma que a gente tem acreditado e vivendo, respondido ao chamado de santidade que Deus tem nos dado, para nós como cristãos que assumimos o Senhor como nosso Senhor, será que a gente tem sido separado dos demais? Será que a nossa vida ela tem expressado que nós temos vivido de uma forma diferente como todos? Salmo 99, 5 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Mais uma característica: exaltai ao Senhor, porque Ele está acima, e prostrai-vos diante do cabelo dos seus pés. Se coloca numa condição de humildade, porque você é bem menor que Ele, e Ele é completamente santo, pois Ele é santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, quando tem a visão do Senhor no templo, ele vê querubins, serafins rodeando o trono de Deus, clamando e falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Primeira vez que eu li isso, eu falei: caraca, eles não sabem falar nada mais, só sabem falar santo, santo, santo. Mas a verdade é que a palavra santo, ela é uma palavra que a gente tenta definir quem é Deus, a grandiosidade do nosso Deus. Mas eu acredito muito que ela ainda é muito pequena para definir quem Deus é. Concordam comigo ou não? Deus é santo, majestoso e poderoso. Então imagina os querubins e serafins que estão diante do trono de Deus, diante de Deus, eles estão 24 horas por dia dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu acho que cada vez que eles falam santo, os olhos deles se abrem, eles têm uma convicção melhor ou maior de quem é Deus, e eles tentam talvez expressar outra palavra, mas não vem, e eles, vai santo de novo, porque é muito santo, é muito lindo, é muito incrível quem é o nosso Deus. E ainda ele fala: a terra está cheia da glória de Deus, da presença de Deus, a terra está cheia da glória de Deus. Então a gente precisa ter um entendimento que a pureza do nosso Deus é tão imensa, que nós não resistimos o peso da sua pureza. Sim ou sim? Quem está comigo? Quem está com sono? Então isso, de alguma forma, se nós não resistimos o peso da pureza de Deus, de alguma forma nos coloca absurdamente distante de Deus. Uma vez que o pecado entrou em nós e nos tornou impuro, ou seja, onde existe um, não existe o outro, onde existe impureza, não tem como ter pureza. Sim ou sim? Então a gente sabe pela Bíblia, pela história, que o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, e o pecado, ele gerou em nós consequências profundas na nossa alma, como incredulidade, egoísmo, ganância, orgulho próprio, e aquilo entrou numa dimensão que modificou o nosso espírito, arruinou a nossa consciência. A gente aprendeu isso essa semana no curso Start até, inclusive, por isso que eu não falei que eu ia dar um anúncio, que eu ia falar dele. Enfim, ele arruinou a nossa consciência a ponto de que a nossa agora perspectiva a respeito do certo, do errado, de Deus, de quem não é Deus, sobre aquilo que Deus realmente é, ela é ofuscada. A gente não consegue interpretar, existe um desfoque gigantesco em nós, e esse desfoque acaba com que a gente viva sobre a interferência do pecado agora, porque o pecado entrou no homem e nos tornou impuro. Deus não habita na impureza. Então, por mais que Deus queira estar conosco, não tem como essa aproximação, porque Ele é completamente puro. Eu quero que você entenda isso. Imagina Deus estar ali naquele pedestal. Deus é mais claro que o pedestal, eu acredito, maior, enfim. Deus está ali no pedestal. Imagina o seguinte: o santo e maravilhoso, aqui estou eu, cheio de pecado, impuro por causa da interferência do pecado. A questão é que quanto mais eu me aproximar de Deus, existe só uma coisa que acontece: isso me queima. Eu não consigo compactuar com a tamanha glória de Deus, porque eu sou impuro. Eu não consigo. Existe só duas opções: ou isso vai me purificar e eu vou chegar e abraçar Ele, ou isso vai me destruir, vai me queimar, vai me matar. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque Deus é completamente puro. Onde há pureza não tem impureza, e eu, pelo pecado,
de Adão e Eva, e a humanidade inteira está sobre o pecado, até encontrar Jesus, nós somos impuros. Então não tem como. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu preciso criar essa fundação para a gente entender a respeito de santidade, porque muitas vezes a gente tem uma distorção a respeito de quem é Deus e da grandiosidade que Deus é. A gente acredita que Deus é um Deus maravilhoso, top, legal, que Ele soluciona nossos problemas, nos ajuda em algumas dimensões, faz algo por nós, nos dá algo, mas a gente não consegue entender quem de fato Ele é. Ele é santo. E Ele não está aqui para resolver os teus problemas. Ele não está aqui para te dar uma vida top. Ele está aqui para te tornar santo. Ele está aqui para te tornar puro. Esse é o desejo de Deus. Por consequência desse processo de santidade, você consegue várias coisas e tem uma vida extraordinária. Mas esse não é o intuito de Deus. Sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Então a gente precisa ter esse discernimento, cara, onde há impureza, não tem pureza. E de repente na sua cabeça você está pensando assim, poxa, então como que eu chego perto de Deus? É mais ou menos por aí. Então por que eu não consigo? É mais ou menos por aí. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 5 diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho à casa do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. E tirar as sandálias dos pés no Oriente Médio significava mostrar respeito. Aqui nós vemos que Moisés estava no meio do deserto. Moisés foi aquele a qual Deus levantou para liderar o povo, para tirar o povo da escravidão do Egito e guiá-los eles até a terra prometida. Então nós cantamos aquela música, me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. A gente vai chegar ali daqui a pouco. Mas Moisés foi este cara. Então Moisés estava lá no meio do deserto, ele viu uma sarça ardente. Era comum às vezes no deserto, ter essa combustão, acredito que era do calor, eu não conheço muita coisa sobre química, mas era comum ter essa combustão assim, no deserto. Só que quando Moisés ele olhou para essa sarça, para essa combustão, ela não se consumia, ela não acabava, ela ficava, aquele fogo ficava ali, ele não apagava, ele continuava ali naquele lugar. E aí Moisés ouviu a voz do Senhor chamando a ele. Disse: Cara, é Deus que está aqui, agora eu vou me virar e vou chegar adiante, vou chegar perto da sarça ardente, porque é Deus. Imagina Deus falando com você, você quer chegar perto dele, sim ou sim? Pô, Deus está falando comigo. E aí Moisés falou: agora eu vou me virar para lá e vou chegar. E aí Deus, sabendo a intenção do coração dele, fala para ele: Ei, não se vira para cá, não chega aqui perto, e tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ele está falando assim: não chega perto de mim, porque pela impureza que está no seu coração, você não vai resistir. Eu sou muito santo, eu sou muito puro, não vai dar bom para você. Não vem para cá. Faz sentido isso que eu estou falando? Não dá para nós chegarmos, enquanto estivermos com a interferência do pecado, não tem como nós se aproximarmos de Deus. Não tem como a gente chegar diante de Deus, o Criador da terra, o Deus magnífico e maravilhoso. Então ele falou para Moisés: não vem para cá, porque não podemos chegar perto de Deus, porque Deus é muito santo. E Êxodo capítulo 24, do versículo 15 ao 17, um pouco mais para frente, diz: Quando Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou a Moisés do interior da nuvem, e aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. A Bíblia vai dizer que quando Moisés falava com o Senhor em cima do monte, quando Deus queria falar, Deus chamava Moisés em cima do monte. E quando Deus se manifestava para Moisés em cima do monte, quando as pessoas olhavam lá de baixo, parecia uma tempestade, parecia uma nuvem que cobria, e era muita luz. Devia ter até uns fogos de artifício, não sei, mas devia ter uns coloridos, uns LED, algumas coisas, não sei, mas a aparência era horrível, a aparência era forte, que a pessoa chegava e falava assim: caraca, está acontecendo alguma coisa lá em cima. Tipo, era aterrorizante em termos de beleza, em termos, sabe, de esplendor, que o povo temia chegar perto de Deus, porque sabia que Deus era magnífico e santo, e se o povo não tivesse pronto, de repente não ia aguentar. Eles tinham medo de chegar perto de Deus, medo de morrer se chegassem perto de Deus. Então ele fala assim: Moisés, vai lá no meu lugar, você, já que Deus é teu brother, fala contigo, vai lá e fala com ele por mim. Faz sentido isso que eu estou falando? Só que eles estão falando que quando os israelitas olhavam para onde Deus, e agora nesse Deus com a sua grandiosidade permitia Moisés chegar diante dele, caso não haja a permissão de Deus, não tem como nós chegarmos diante do Senhor.
Presta atenção nisso, não esqueça a formação. Caso não haja a permissão de Deus, não tem como nós chegarmos diante de Deus. Deus permitia que Moisés chegava e lá naquele monte, Deus se manifestava para eles, mas quando as pessoas viam, elas viam um fogo consumidor no topo do monte. Essa coisa que Moisés viu lá no deserto. E aí em Êxodo 34, 29 e 30, diz que aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas dos testamentos, dos mandamentos em suas mãos, e sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que ele falava com Deus. Olhando, pois, Arão, que era irmão de Moisés, e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do rosto resplandecia, e por isso eles temiam chegar diante de Moisés. Para pensar sobre isso, cara. Moisés, ele tinha um encontro com Deus que era santo, poderoso e maravilhoso. Quando Moisés terminava de ter o encontro dele com Deus, ele descia o monte, as pessoas tinham medo, temor de chegar perto de Moisés, porque o rosto dele resplandecia. Havia pureza no rosto de Moisés, havia algo maravilhoso, aquilo que capacitava e habilitava e até mesmo mostrava para o povo que Deus estava junto com Moisés para liderar o povo. Porque no momento que o rosto dele resplandecia, era o quê? Ele está sendo purificado. A grandiosidade, a luz que habita em Deus, a pureza que habita em Deus está sendo agora manifestada em Moisés, e é uma evidência disso da forma como Moisés agora se apresenta para o povo. Sim ou sim? Estão comigo nisso? Então o que acontece é, cara, se eu e você, nós caminhamos com Deus, e nos achegamos perto de Deus, que é santo, maravilhoso e puro, todas as vezes que eu e você saímos de um devocional, saímos de um encontro com Deus, saímos de um momento de relacionamento com Deus, o meu rosto e o seu rosto, ele precisa resplandecer. Faz sentido ou não? Ele precisa resplandecer a glória de Deus, porque eu tive encontro com Deus que é completamente puro. Não é a minha impureza agora que vai sujar a Deus, mas é a pureza dele que vai se manifestar em mim. Quem aqui já não teve um encontro, sei lá, ou assistiu uma pregação de alguém, ou já teve com algum pastor ou líder, enfim, que você sabe que aquela pessoa mantém a vida assim, de oração, sei lá, 30 anos de oração, 24 horas por dia, que se a pessoa abre e fala, boa noite igreja, a pessoa fala alguma coisa, você fala, caraca, sabe, aquele temor não do homem, mas você vê, caraca, essa pessoa tem um encontro com Deus, essa pessoa tem uma vida ali com Deus, todo dia, horas e horas e horas. Faz sentido isso que eu estou falando? Quando nós estamos juntos com o Senhor, cara, é evidente que em nós precisa resplandecer a glória dele. E a pergunta aqui já é rápida, será que quando a gente sai dos nossos devocionais, quando a gente sai dos nossos momentos de culto, de encontros com Deus, será que quando a gente chega nos lugares, resplandece em nós a glória de Deus, resplandece em nós a santidade de Deus? Sabe, será que em nós existe uma purificação a ponto de que seja tão puro que reflita de dentro para fora, onde as pessoas olham para nós e falam, caraca, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, o rosto dessa pessoa está diferente, está brilhando mais. Faz sentido isso que eu estou falando? Mas aí em Levítico, capítulo 10, versículo do 1 ao 2, diz, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Caraca, aqui eles falam de um fogo, agora tem fogo de novo, só que aquele outro fogo purificava e não consumia, agora esse fogo vem aqui e queima e mata tudo. Na verdade que a Bíblia vai falar bastante sobre fogo, e fogo significa poder, significa purificação, significa derreter e moldar, e derreter seria consumir ou destruir aquilo que não provém de Deus, e purificar aquilo que provém de Deus. Deus, quando ele dá a ordem para o Moisés e para o povo construir o templo tinha um lugar onde as pessoas entravam e se santificavam, tinha o altar dos sacrifícios, tinha o incensário onde tinha o fogo que era dedicado para o Senhor, os pães da proposição, e tinha o lugar santíssimo dos santos, o lugar onde estava a arca, onde estavam os 10 mandamentos. A arca significa a presença de Deus, era praticamente onde estava Deus próprio sentado ali naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que para as pessoas chegarem a este lugar, eles precisavam passar por uma série de sacrifícios, séries de rituais de purificação. Eles precisavam oferecer sacrifícios pelos pecados, eles precisavam oferecer sacrifício de gratidão a Deus, eles precisavam se lavar, tomar um banho, de vez em quando é bom chegar diante de Deus, tomar um banho, eles precisavam botar roupas limpas, roupas especiais que representavam santidade, com os elementos e com as coisas mais puras que tinha na época.
Ou seja, era um ritual inteiro que ele precisava fazer para ter a oportunidade de chegar diante de Deus. E a única pessoa que podia fazer isso era o sacerdote, que Deus escolhia, para então representar o povo diante de Deus. Olha isso, Deus era tão puro e o pecado estava tão intrínseco dentro do ser humano que a gente precisava passar por uma série de coisas para nos purificar. Isso aqui não foi suficiente para purificar a gente em dimensão de alma, mas eram rituais que Deus usava, porque o povo da época não tinha diferença entre ritual e vivência. Para eles todo rito era verdade, era algo que realmente transformava eles, era a visão de mundo que eles tinham. Então Deus falava, para chegar diante de mim, você precisa derramar sangue de um animal. Por quê? Porque era a representação de que está pagando o preço de um pecado, porque o salário do pecado é a morte. Alguém precisa morrer para você ficar justo diante de mim, mas eu sou tão bondoso que não é a sua vida, é a vida de um animal, para te gerar consciência de que você precisa se purificar e não errar mais. E aí Deus então dá a oportunidade desse homem se purificar e chegar diante de Deus. Preciso criar isso para aquilo que nós vamos ver lá na frente. E aí então, aqui está falando que os filhos de Arão, esses outros sacerdotes, eles ao invés de pegar o fogo que era preparado e pronto para chegar diante de Deus e colocar esse fogo no incensário, no incenso, o incensário e o incenso representava as petições e a oração do Senhor, a oração do povo perante o Senhor. É como que a gente já cantou em algumas canções, sabe? Que chega a ti como um incenso, um aroma suave. É como que aquele fogo puro chegasse para o Senhor, as nossas petições, de uma maneira que a gente pudesse falar para Deus, Deus, eu dependo de você. Deus, tudo que eu tenho vem do Senhor, então eu entrego tudo que eu não tenho, que eu não sou para Ti, as minhas petições para você, eu dependo de você. Faz sentido isso que eu estou falando? Então aquele fogo era para acessar ao Senhor, para trazer as petições, para representar as petições do povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que esses sacerdotes então, não diz o motivo pelo qual eles fizeram isso, a questão é que o fogo era estranho, ou seja, não era o fogo que estava preparado para essa função de chegar perante Deus. Eles trouxeram fogo, sei lá de onde eles pegaram, sei lá o que eles fizeram, que eles chegaram com esse fogo diante de Deus, mas porque Deus era puro e santo e preparou algo puro para se chegar diante dele, Deus reconheceu que aquele fogo não era o fogo puro, e ao chegar com fogo impuro, algo estranho diante de Deus, eles foram consumidos e eles morreram. O que você está falando, Jonathan? Você quer dizer que, de novo, se eu e você chegarmos com algo impuro diante de Deus, esse mesmo fogo de Deus, ele tem duas funções: purificar ou destruir. Puxa, Jonathan, mas Deus não é um Deus de amor, está falando Deus de condenação, Deus que condena. Não, a Bíblia diz que Deus é amoroso e maravilhoso, mas nosso Deus, ele é justo. A gente precisa ter esse senso de justiça. Às vezes a gente tem uma geração cada vez mais, a gente vai avançando como igreja, a gente vai falando que Deus é o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, o Deus que melhora a minha vida, o Deus que me dá propósito, o Deus que soluciona os meus problemas, o Deus do coração vermelho, do céu azul e de que a gente não precisa de dinheiro para viver, a gente pode ter tudo de Bitcoin. Não, a gente tem essa consciência às vezes, porque sabe, o mundo vem disso, tudo é muito lindo, tudo é muito rosa, tudo é muito colorido. Só que o nosso Deus, o Deus é justo, cara. A verdade é que não é qualquer coisa que vai chegar dele, não é de qualquer jeito que vai se chegar a Deus, não é de qualquer forma que eu vou chegar perto de Deus. Não tem como isso. Ele é puro, ele é santo. Eu não era, até encontrar Jesus. Você entende isso? A humanidade não era. Então tudo aquilo que é impuro diante de Deus, não é nem porque Deus quer te condenar, é porque a impureza não habita naquele lugar. Então se é impuro, vai ser consumido. A gente precisa ter esse senso de santidade sobre quem é o nosso Deus, porque isso muda muito como a gente vai tratar Ele a partir de agora. Faz sentido isso? Então Deus, ele é um fogo consumidor, que se for impuro, consome, mas se for puro, purifica, lapida, torna ainda muito mais brilhoso. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim ou não? Isaías capítulo 1, do versículo 16 ao 20 diz: Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Deus está falando para o povo de Judá e de Israel: Ide, lavai-vos, ou seja, limpai-vos e purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o que é reto e corrige o opressor. Então sim, depois disso, vinde e arrazoemos. Vim então e nos submetemos e arrependemos e conciliamos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, muito vermelho, e eles se tornarão alvos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então você está falando aqui, para se chegar perto dele, você tem que ir lavar, pedir perdão pelos seus pecados, se purificar, tirar da minha vista as suas más obras e cessar imediatamente de praticar o mal.
E ainda que você seja o mais impuro, vermelho que seja, ou impuro que seja os seus pecados, ao você se lavar, purificar e se chegar diante dele, você se tornará alvo como a neve. Deus vai limpar o seu pecado e te tornar limpo novamente. E aí sim, no versículo 19, ele fala: e se quiserdes e me ouvirdes, então comereis o melhor dessa terra. A gente chega na igreja e fala: eu quero comer o melhor dessa terra. Mas esquece que o nosso Deus, Ele exige de nós: lavai-vos e purificai-vos, parai de fazer o mal e cessa, tira daqui as suas más obras. Faz sentido isso que eu estou falando? Só depois, se você quiser e me ouvir, se você ter o querer e ouvir a Deus, obedecer e responder a Ele, comereis o melhor dessa terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, ou seja, não obedecer e não quiser a pureza de Deus, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus é puro e a impureza não resiste ao Senhor. Poxa, Jonathan, então Deus aqui está condenando, Ele está falando que se eu não quiser Ele está me entregando para a espada, porque a boca do Senhor disse. Não. Deus é maravilhoso, Ele criou a gente, Ele criou esse mundo. Deus, Ele tem um plano, Deus, Ele tem um projeto. Deus não fez você porque Ele precisava completar um número X de pessoa, faltou gente, Ele te fez. Não fez isso. Ele fez você com um propósito. Ele fez você com um projeto. Deus, Ele fez você com um projeto, que eu digo assim, com uma missão. Cada um de nós aqui somos significantes para o plano de Deus. Cada um de nós somos valioso para Deus numa dimensão que a gente não é capaz de compreender. A verdade é que Deus entende isso, mas a gente foi submetido ao pecado. Então Deus faz de tudo que pode para chamar a nossa atenção, para nos purificarmos. A verdade é que se a gente recusar isso, não é que Ele vai nos condenar, nós já estamos condenados. Faz sentido o que eu estou falando? Nós já estamos condenados. Essa é a verdade, nós fomos condenados quando nós pecamos lá no jardim. Então essa já é a nossa sentença, condenação. Mas o fato da gente recusar a Deus já nos leva para este lugar. Então não é porque Deus é maldoso e consome. Não, Deus é justo. E em todo o tempo Ele está aplicando a sua justiça com misericórdia, chamando a nossa atenção, nos dando oportunidade. Mas, se contudo, no final, nós recusarmos, sereis devorados à espada. Caraca, Deus é duro. E eu quero que você pare para pensar uma coisa: se hoje nós vivêssemos sem a misericórdia de Deus e sem a graça de Deus, e se nós nos achegássemos a Deus como esse Deus que a gente leu aqui agora, do fogo consumidor, que Ele não aceita que a impureza chegue perto dele, se nós fôssemos daquela época como os sacerdotes, de todo o ritual de pureza para chegar diante de Deus, será que se não houvesse a graça e a misericórdia de Deus para nós hoje, será que quando nós chegássemos diante de Deus, nós morreríamos ou ficaríamos vivos? Hoje, você chegasse diante de Deus agora, com o estado que você está aqui agora, sabendo da pureza e magnitude de Deus, você morreria ou você ficaria vivo? A pureza nos dá acesso a Deus e confiança a chegar diante de Deus. É como se fosse comprar a atenção de Deus. Quanto mais puro, mais obediente, entre aspas, mais atenção de Deus eu tenho. Porque a gente precisa entender que existe um vale entre Deus e nós em termos de comunicação, quando nós não buscamos santidade, quando nós não estamos puros. Sabe aquela temporada que a gente fica pensando assim: poxa, Deus não me escuta, Deus não fala comigo, eu não estou ouvindo nada, parece que vou na igreja, estou sempre com o mesmo problema, cai sempre as mesmas coisas, parece que Deus não fala comigo. A pergunta é, cara, para você chegar diante dele, para ter acesso dele, você precisa se purificar? Será que você está querendo só a resposta ou você está se purificando? Você está se preservando daquilo que desagrada a Deus e vivendo uma vida que agrada a Deus, se purificando, se limpando, parando de fazer o mal, deixando de insistir nas mesmas coisas, para então poder chegar diante de Deus e comer o melhor dessa terra, para sim chegar diante de Deus e encontrar o favor de Deus. A pureza, a purificação, a santidade nos dá acesso diante de Deus. Sim ou não? E uma coisa que até a gente falou essa semana no nosso curso, e eu preciso falar isso, a salvação, cara, de Deus, Ele é para todos. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que Ele veio, morreu por nós, se entregou na cruz do Calvário, morreu por nós, ressuscitou e nos deu acesso de novo ao Deus. Você é salvo, a Bíblia declara isso, é pela sua fé em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a salvação é para todos, mas Deus tem seus favoritos. Não estou falando de eleição, não estou falando de pré-eleito, não, isso para lá.
Estou falando sobre Deus tem os seus favoritos. E quem são os favoritos de Deus? Quem são? Alguém sabe me dizer? Aqueles que mais obedecem, aqueles que mais se santificam, aqueles que mais se purificam. Deus confia a estes que mais se santificam e se purificam coisas maiores. Todos nós falamos, eu quero ser importante para o plano de Deus, eu quero ser importante na minha área de atuação, no meu trabalho, eu quero ser um homem, uma mulher de sucesso, eu quero, enfim, viver uma vida plena em Deus. Hoje em dia é muito comum ser uma vida plena em Deus. Cara, você tem essa oportunidade, mas isso vai estar de acordo conforme você se santifica, obedece, se purifica e se relaciona com Deus. Essa é a verdade. Você fala, como é que existe alguém que vai lá e lidera 1000 pessoas? Como é que vai lá alguém e consegue fazer um evento que tem, sei lá, com 1 milhão de pessoas que vai lá e aceita Jesus? Como é que existe alguém que foi chamado para aquela esfera da sociedade e está tendo sucesso? Porque certamente aquela pessoa tem muita entrega, tem muita vivência, tem muita busca, tem muita santidade, tem muita purificação. Então Deus pode confiar coisas maiores para ela, porque sabe que aquilo não vai corromper o coração dela, porque ela já está pura. Deus sabe, eu posso jogar porque aquilo vai fazer com que, obviamente, essa pessoa cresça, mas aonde ela está crescendo, ela está levando o meu nome, me glorificando, me exaltando. Então eu posso confiar coisas maiores para ela, porque aquilo não vai corromper ela, porque ela já está pura. Faça isso que eu estou falando. A gente faz a mesma coisa, chega na igreja e fala, beleza, estou aqui 2 meses, cadê meu propósito? Cadê os 5 mil pessoas que eu vou ganhar para Jesus agora? Por que Deus não me deu R$1 milhão agora? Por que a minha vida não mudou? Sabe, isso vai acontecer. Porque Deus é um Deus de abundância, amém? A proporção que nós buscarmos a Ele, do tamanho da tua fé, do tamanho da tua entrega, do tamanho da tua busca por santidade. Pô, você está falando assim, essa não era a palavra que eu queria ouvir hoje, mas é a palavra que, pelo menos eu vou dizer para você assim, se você ter o discernimento e o entendimento disso, você vai ganhar muitos anos na sua vida. Por que você vai ganhar muitos anos na sua vida? Por experiência própria, já tive e já participei de igrejas que passavam 3, 4, 5 anos, você via a vida da pessoa, estava sentada no banco e não mudava, não ia para lado nenhum. Você ficava assim, caraca, por que a pessoa não muda, mano? Por que não... Porque não havia o discernimento e a resposta para aquilo. Sabe, você entende que para você se purificar, você vai ter que abandonar tudo que é impuro? Você vai ter que realmente abandonar até mesmo a sua consciência, os seus valores que você tem de acordo com o mundo, e você vai ter que se submeter aos valores de Deus. E glória a Deus por isso, porque é Ele que nos criou, Ele criou tudo, Ele sabe de tudo. A minha visão e meu conhecimento é limitado. Mas a gente precisa deixar com que a segunda raiz do pecado, o orgulho, a gente precisa deixar com que ela seja consumida pelo fogo consumidor. E a pureza em nós, de inocência e de humildade, seja purificada pelo fogo de Deus em nós. Faça disso que eu estou falando? Sim ou não? Então, os favoritos de Deus são aqueles que mais se relacionam e obedecem. E eu quero responder a segunda pergunta, que é o que não é santidade. E santidade não são as tuas obras ou aquilo que você faz para amenizar, pagar ou retribuir o que Deus fez por você. Ou seja, Deus fez isso por mim, Deus me salvou, então agora eu não vou fazer isso por Ele. Vou balançar aqui com Deus. Eu vou parar de fazer isso porque isso agrada a Deus, ou eu vou fazer isso porque Ele vai ficar feliz. Você meio que negocia com Deus. A Bíblia diz lá em Ageu capítulo 2, do versículo 11 ao 15, que assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei: se alguém levar carne consagrada, pura, na borda de sua veste, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso vai tornar essa coisa consagrada santa? Os sacerdotes responderam, não. E em seguida perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim. Responderam então os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu, é o que acontece com esse povo e com essa nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. O que ele está falando aqui? Depois que o povo sai do cativeiro da Babilônia, eles são mandados de novo para Jerusalém, Deus dá a ordem de reconstruir o templo novamente, e aí os anciões da época, que viveram na época do templo de Salomão, eles sabiam que o templo era muito lindo, agora eles veem esse novo templo, não era tão belo e tão rico, eles desanimam. E aí os homens, o povo de Israel recém saiu do cativeiro, ficou 70 anos no cativeiro, recém saiu do cativeiro, e Deus manda eles construir o templo para Deus. Eles pensam assim, tá, beleza, vou construir para Deus, mas primeiro eu vou construir a minha casa, primeiro, as minhas coisas primeiro, eu vou fazer as minhas coisas que eu tenho para fazer, minha prioridade aqui, depois eu faço as coisas de Deus. E aí Ageu está falando, não pode ser dessa forma, porque Deus está falando para Ageu, não pode ser dessa forma, porque existe o plano, o propósito de Deus, que é maior do que eu e do que você. Deus está falando para eles, fala para o povo de que eles precisam construir para que eles sejam abençoados. Depois disso,
Ageu fala a bênção que Deus entrega para este povo. E aí o povo pensa assim, beleza então, se Deus vai nos abençoar, se Deus vai fazer isso por nós, então vamos lá construir esse templo de uma vez, vamos lá fazer, vamos levantar cedo, vamos lá fazer essa obra para Deus. E aí Deus confronta Ageu e pergunta para esse povo, se nós tivermos alguma coisa santa, e todo mundo tocar nessa coisa santa, vai se tornar santo? Os sacerdotes falaram, não. Mas se tiver algo impuro, e todo mundo tocar nisso que é impuro, vai se tornar puro? Impuro? Vai. Pô, Jonathan, traz isso para nós agora. Simples, todos nós tivemos a interferência do pecado e nos tornamos impuros, amém? Sim ou não? Então consideramos que sem Jesus, sem Deus, somos todos impuros. Faz sentido isso? Então se eu sou impuro e eu toco numa coisa, essa coisa fica o quê? Impuro. E por que a impureza ela transfere de um para o outro e a pureza não? Porque a gente não tem pureza em nós sem Deus, só Ele é puro e Ele é santo. Então uma coisa pura não pode transferir pureza para o outro, mas uma coisa impura pode. Por quê? Porque a impureza, ao tocar pela essência que estava no ser humano, ela já transforma outra coisa impura. Mas agora a pureza, eu preciso buscar ela. Para pensar no coronavírus. Você sabe, se uma pessoa estava com vírus, ela encostava numa superfície, se eu encostasse lá, eu podia contrair o vírus. Sim ou não? Mas agora, se eu tivesse do lado, eu e o Dani, por exemplo, um lado do outro, e o Dani tivesse de roupa de astronauta, né, de máscara, capacete, aquela coisa toda, luva e um monte de álcool gel. E eu não, eu tivesse normalzão aqui. O fato dele estar protegido e eu do lado dele, me faz também estar protegido se eu não estou com a proteção? Não. Para eu estar protegido, exige ação que eu preciso fazer, qual que é? Ir lá pegar minha máscara, ir lá pegar minha luva, me purificar, passar o álcool gel na mão. Então eu preciso me preparar para me purificar, sim ou sim? E o que Deus está falando aqui para eles é a mesma coisa, não é por vocês ir lá pegar as pedras e construir o templo só porque eu quero que eles sejam construídos, que vocês vão receber a bênção e tudo mais. O templo, ele não é mágico, o templo não vai ficar pronto e vocês vão ser puros. Não, o povo não carece apenas de uma building, assim, de um prédio, eles carecem de vidas transformadas. E quando eles eram impuros, sem ter o coração transformado, até as pedras que eles tocavam se tornavam impuro. Tudo que eles tocavam porque existia impureza dentro deles. Sim ou sim? Então a minha, a sua santidade, ela não está relacionada a quantos cultos eu venho. Ela não está relacionada a quantos GCs eu participo. Ela não está relacionada a quantas horas, de quantas formas eu sirvo a Deus na igreja. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso ajuda a gente no nosso processo. Mas essas práticas não nos classificam como santo. Sim ou sim? Deus vai nos dizer e vai dizer, essa pessoa foi todo domingo esse culto, então ela está santa. Sim ou não? Ou a gente pensa assim, acho que eu não estou muito santo essa semana, eu vou pegar um GC. Esse mês for ruim, vou na Santa Ceia, dar aquela reconciliada, né? Pegar um pouco de santidade aqui. Ou senão a gente pensa assim, mano, hoje eu estou meio fraco, assim, estou com a bateria meio descarregada, vou ajudar alguém a atravessar a rua e já dar aquele up na minha santidade. Já fala assim, Deus. A gente sempre faz essas coisas assim, deixa eu fazer isso para ver como é que eu posso ficar mais santo. Essa semana eu postei 2 vídeos, 2 stories no meu Instagram falando de Deus, agora eu estou holy. A nossa prática, ela não ultrapassa, eu ia falar overcome, cara. Navitas. Ela não ultrapassa a nossa santidade, a nossa busca. A santidade existe mudança de caráter, transformação. Deus está falando, o povo precisa de vida transformada antes de sair fazendo um monte de coisa para mim. Estamos juntos aqui? Então a gente precisa ser santo ao invés de parecer santo. Deus quer que a gente faça a coisa certa de acordo com a perspectiva dele. E por que eu preciso ser santo então? Terceira pergunta. Primeiro, porque sem Deus nós nada somos. Nada podemos fazer. E ainda que a gente faça alguma coisa ou viva de alguma forma, nunca teremos a oportunidade de viver tudo o que Deus tem preparado para nós. Sim ou sim? Sem santidade, sem purificação, seremos sempre escravos do pecado, levados a viver a vida pelos nossos desejos, e grande parte das vezes nos levam a lugares que a gente não queria ir. Então vivemos uma vida sem esperança e uma vida que será lançada fora, condenada e longe de Deus. É forte, mas é verdade, e está na Bíblia. E se você não acredita, parabéns, você foi contemplado agora com a primeira raiz do pecado, que é a incredulidade, e você não acreditar na palavra de Deus. Jonathan, é duro, mas é a Bíblia, é aquilo que a gente acredita, essa é a verdade. Deus é santo, Deus é puro, Ele não vai fazer amizade com o pecado, Ele não vai fazer amizade com a impureza só porque você é mais bonito, ou porque você é cheiroso, sabe? Aí a gente
coloca na gente, mas eu sou melhor ou maior que o outro, então Deus vai olhar para mim com um olhar diferente. Não vai. A gente não consegue ser santo sem Deus. A gente precisa ser santo porque a gente precisa de Deus para tudo que a gente vive. E a santidade é a única coisa que nos faz se tornar perto de Deus. Faz sentido isso que eu estou falando? Então a minha dica para você é, quanto mais rápido você aceitar, mais rápido você começa a desfrutar da presença e da vontade de Deus. Então, aceita que dói menos. Então por isso que nós precisamos ser santos. E como buscar a santidade então? O meu objetivo com hoje, você viu que tem parte 1, a gente vai ter 2 domingos de santidade. Hoje eu quero muito gerar consciência da santidade em nós. E na semana que vem eu quero falar sobre os frutos da santidade e o que a santidade gera em nós como corpo. Hoje eu quero gerar consciência como eu preciso ser santo. Eu, individual. Então eu quero gerar essa consciência em nós, como buscar a santidade. A primeira coisa para buscar a santidade que você precisa fazer, se você está anotando, anote isso aí, não somos capazes de nos santificar sozinhos. Chegamos junto aqui? Devido à depravação que o pecado fez no ser humano, afetando a nossa consciência, como eu já disse, nossos sentidos e a nossa alma, ainda que Deus criasse os rituais como assim o fez, para purificação e santidade, para gerar nos seres humanos a consciência da santidade, não foi possível ser completamente puro, porque ainda lá dentro o pecado estava vivo, o efeito do pecado ainda estava vivo em nós. Então, por mais que o ser humano tentasse, por seus esforços, não era possível se manter puro. E por esforços humanos, não há como nos apresentarmos dignos diante de Deus, e não há como nós marcarmos uma meeting com Deus, porque nós não temos roupa para ir. A verdade é essa. Sem Deus, nós não temos como, por nossos esforços humanos, só pela gente, a gente não consegue chegar diante de Deus. Nós não conseguimos nos santificar sozinhos. Estamos aqui junto? Sim ou não? Então a segunda coisa que você precisa fazer para buscar a santidade primeiro é reconhecer que você não pode ser sozinho. E a segunda é você ter uma consciência clara. E eu amo sobre isso. Eu tenho uma frase que eu acho muito interessante que fala assim: as pessoas, Jonathan, talvez elas não lembrem o que você falou e não lembrem da forma que você mostrou para ela, quando fala sobre a gente ministrar para alguém, né? Mas elas sempre vão lembrar o que você fez ela sentir, a experiência que ela fez. Faz muito sentido para mim. Mas para mim eu penso o segundo passo, que é o seguinte: se eu gero consciência nas pessoas, isso vai fazer com que o comportamento dela mude, as ações também e o resultado também. Então a experiência é muito legal, mas quantas experiências que você já teve com Deus aqui não mudou muito a sua vida? Quantas experiências você já teve aqui de sair aqui pingando choro, e na segunda-feira era a mesma vida que estava no sábado, o domingo foi só um evento? A salvação, ela não é um evento, a salvação é algo que a gente ganha de Deus, mas é algo que a gente leva ela até o final. Quando a gente aceita Jesus, ela bota a salvação aqui no nosso braço, que nem aquela Bíblia que a gente carrega no domingo de manhã para ir na tua casa. E a gente fica com ela até o final. É algo que é nosso, é garantido. Se você continuar com ela aqui, trabalhando nela, Paulo vai dizer, trabalhe na sua salvação, você vai chegar lá no céu de boa. Está aqui, está aqui o meu green card, está aqui meu visa para entrar, meu visto. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim ou sim? Então a gente precisa gerar consciência, porque a consciência é que vai fazer eu dar passos conscientes. Eu vai falar sobre a renovação da mente, vai falar sobre conhecer a verdade, que a verdade libera. Então a gente precisa ter consciência clara a respeito da glória de Deus e o que Ele fez por nós, e capaz de entender o quão santo que Ele é. Então rapidamente, Deus Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, mas junto com as características de Deus, Ele é misericordioso e amor. O seu amor é infinito por nós. Quantos concordam comigo aqui? Deus sabe que a gente não conseguia nos purificar e que o pecado em nós não nos deixava nos aproximar dele. Sim ou não? Então Deus, Ele pega e decide se aproximar de nós. Deus envia um seu filho chamado Jesus. Algum de vocês já deve conhecer ele. Tem até uma série com ele, assim. Como é que é o nome da série? The Chosen. Então Deus envia o seu filho Jesus, cara, que é santo, perfeito, inculpável. Jesus que é 100% Deus. E eu quero que você pense sobre essa dimensão, sabe? Tipo, se Deus não quisesse, não te amasse tanto, Ele não decidia se manifestar. Porque antes só era possível chegar nele com uma série de passos, purificação e chegar diante de Deus. Deus que é o Senhor da glória, maravilhoso, poderoso, Ele é completamente puro, Ele olha para nós e Ele fala, infelizmente o pecado entrou numa dimensão tão grande que eu quero me aproximar deles, mas dessa forma não dá, todas as vezes que eles tentarem eles vão ser consumidos, porque eu sou santo.
Por mais que até ele fale, não chega perto, mas ao mesmo tempo ele quer chegar muito perto. Não tem como. Ia dar ruim essa conexão. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque ele é muito puro, então ele fala, eu vou ter que enviar um caminho, eu vou ter que criar um meio, um intermediário. E ele vai lá e ele fala, então eu vou, porque eu preciso eliminar a interferência do pecado, eu preciso acabar essa condenação que manchou, criou a impureza deles numa dimensão profunda. Então eu vou ao encontro deles, ao invés deles virem ao meu encontro. Então Deus envia o seu Filho Jesus para vir por nós, para vir nos encontrar. Lembra daquilo que nós falamos agora há pouco de Ageu, que se algo impuro tocasse naquilo que não é nada, e fica impuro? Mas se algo que é puro tocar naquilo que é impuro, não faz nada também? Sentiram isso? Ou eu falei errado? Se algo impuro tocar nisso aqui, isso aqui se torna impuro, sim? Mas se eu sou puro e eu tocar aqui, isso aqui não vai ficar puro. Sim ou não? Então agora o que acontece é, Deus decide vir ao nosso encontro, e eu quero que você preste atenção nisso. E agora, ao invés daquilo que é impuro nós precisamos nos santificar para encontrar aquele que é santo, Deus agora em Jesus, que é santo, vem e nos encontra nós que somos impuros, e ao nos tocar, ao invés de ele se tornar impuro, eu me torno puro. Deu para entender isso? Não tinha como nós chegarmos de Deus, porque Deus é muito santo. E Deus envia o seu Filho, e agora ao tocar em nós, que somos completamente impuros, em vez da nossa impureza passar para Jesus, a pureza de Jesus, a glória de Jesus passa para nós e nos purifica. Para pensar na história da Bíblia, quando Jesus chega para um leproso, chega num cego, as pessoas consideravam eles impuros. Aquela mulher do fluxo de sangue, que carregou o fluxo de sangue por muitos anos, ela se arrasta e toca na borda de Jesus. E quando ela toca na borda do manto de Jesus, ela é curada. Qual é a palavra que Jesus usa? Eu vi que saiu de mim virtude. Uma das características daquele que é santo é cheio de virtudes. Jesus é santo, puro, como Deus, é o próprio Deus, vindo ao nosso encontro para nos dar acesso agora para encontrar Deus. Ele é o mediador, porque se não haver Jesus, eu não consigo chegar em Deus, porque a glória e a santidade de Deus vai me consumir. Então Jesus, ele vem e ele me purifica, ele me lava, ele me dá acesso. É como se fosse todos os rituais que eu não conseguia cumprir pela interferência do pecado. Agora, ao me tocar, ele tira a condenação do pecado, me habilita para chegar na presença de Deus. Isso é lindo ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Quantos amam Jesus? Quantos são gratos a Deus por isso? A Jesus por isso? Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição, ou seja, a impureza, fazendo-se impuro por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus então, ele pega a nossa impureza. Eu estou gravando isso para que a gente tenha a consciência, cara, de tamanho santo é o nosso Deus e como nós devemos tratar ele a partir de hoje. Ele escolheu o nosso próprio Deus, que é completamente puro, se tornar impuro, para pagar um preço que a gente não podia pagar, simplesmente porque ele queria muito ter relacionamento com a gente, porque ele queria muito você. De novo, você imagina o Criador de toda a terra querendo muito você. Jesus acaba com o efeito do pecado sobre nós, nos justificando e nos perdoando, nos lavando e nos habilitando na presença de Deus. É o Deus santo e puro se fazendo impuro para se assemelhar a nós, para dessa forma conseguirmos então enxergar a sua grandiosidade e se assemelhar a Ele. Faz sentido isso? É o Deus santo, poderoso, justo. Ele vem para cá e fala: você tem que ser parecido com você, para tirar essa venda, essa cegueira que você está tendo, para eliminar essa interferência, e quando eu abrir os teus olhos, você vai ver a minha magnitude, e agora você vai querer se assemelhar a mim. Então somente uma consciência clara de que Deus fez isso por nós permite com que a gente busque a santidade. E a terceira coisa é: a gente precisa ter temor e precisamos ter o Espírito Santo. Eu vou acabar, gente, mais 10 minutos, eu acho. Precisamos ter temor do Espírito Santo. O que isso quer dizer, Jonathan? Ao Jesus nos limpar e nos dar acesso ao encontro de Deus, ao primeiro encontro, ficamos perplexos de tamanha sua glória e amor, e isso gera em nós um temor, não medo, mas temor.
Para pensar sobre isso. A primeira vez que você encontrou Jesus, o primeiro encontro que você teve com Ele, quando você ouviu falar sobre a mensagem da cruz, quando você teve um despertar para Deus, você olhou para Ele e falou: caraca, Ele é magnífico, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é santo. Você diz: eu preciso aceitar esse Jesus, sim ou sim? E aquele momento foi tão perplexo que você ficou apaixonado, você se entregou por completo, e no outro dia era só Jesus, era tudo lindo, você era aquele crente chato, queria converter todo mundo agora. É ou não é? Porque um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor desperta a gente, nos tira de toda impureza, nos deixa lavados, renovados para viver uma vida santa agora. Faz sentido isso ou não? E por que a gente não continuou nisso? Porque faltou temor no nosso coração. Porque a gente tratou a salvação como um evento. Ela me limpou, Ele conheceu, agora eu estou limpo, estou puro, bora dali. Faz sentido isso ou não? Mas precisa haver em nós temor de Deus. O que é temor? Temor é máximo respeito, reverência, obediência, um constrangimento de tamanho amor que Deus tem por nós. É o temor que vai nos fazer buscar a santidade e continuar sendo transformado dia após dia. A Bíblia vem falar que o temor é o princípio da sabedoria. A gente adora falar: eu quero ser sábio, inteligente. Temor de Deus, reverência de Deus, ter consciência de quem Deus é, me permite viver uma vida de reverência, de obediência, que agrada ao Senhor e que presta respeito a Ele. A gente acha porque Deus veio e morreu na cruz por nós, Ele fez isso, ok, Deus é um cara legal que veio e morreu na cruz por nós, me deu salvação e agora é isso. Entende? Isso aí coloca a gente numa condição até de pior ainda da situação. Se a gente falar para pensar numa dimensão, a gente fala assim: caraca, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão santo, Ele é tão digno, que Ele viu que eu não era capaz, porque eu já tinha errado na primeira vez, Ele viu que eu não era capaz, ainda assim Ele fez um caminho, veio, morreu por mim, me deu o caminho, o Filho dEle se entregou na cruz por mim, e Ele não me deixou sozinho, ainda colocou em mim o Espírito Santo, e nós vamos chegar lá. Constrange ou não constrange? Constrange ou não constrange? Então temor é o que nos permite entender que, embora Deus tenha escolhido se manifestar a nós e morrer por nós, por mais que Ele tenha sido um Deus misericordioso e amoroso para conosco, Ele é o Deus da glória, Criador do universo, Deus todo-poderoso, justo, verdadeiro e que há de separar os filhos dos bastardos. A sua glória não mudou, não diminuiu porque Ele se compadeceu de nós. Pelo contrário, isso nos causa ainda mais constrangimento de saber que um Deus tão grandioso me quis desta forma, e eu muitas vezes continuo tratando Ele de qualquer forma, como se Ele fosse apenas um solucionador dos meus problemas, ou um cara legal que eu tenho uma afinidade. Hoje o meu voto vai para Pompeu, questão de afinidade. Deus é potência, Pompeu, diferente dos iguais. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus agora, que através da nossa leitura bíblica, do nosso relacionamento com Deus, Ele nos santifica. É o Espírito Santo que é responsável pela nossa santificação, ou seja, o apoio no processo. O Espírito da pureza, o Espírito de Deus habita em nós, e conforme o buscamos e aprendemos sobre Ele, Ele molda a nossa mente, como eu disse antes, que por causa do pecado, ela teve um desfoque, ela teve a perspectiva diferente. Agora o Espírito Santo, conforme eu vou me entregando e me relacionando com Ele, Ele vai trazendo claro de novo as coisas, Ele vai montando o quebra-cabeça, Ele vai revelando, Ele vai tirando a cegueira dos meus olhos, eu vou conseguindo enxergar a vida como ela é, conseguindo enxergar aquilo que Deus desenvolveu, conseguindo enxergar a grandiosidade de Deus e o plano que Deus tem para a minha vida. É o Espírito Santo que molda a nossa mente e causa em nós uma desintoxicação. Ele nos santifica e Ele purifica a gente de dentro para fora. E a única coisa que nós precisamos fazer é render tudo, obedecer e submeter a Deus todas as coisas. O Espírito Santo hoje é o fogo consumidor de Deus dentro de nós, purificando o nosso ser e queimando tudo aquilo que não pertence a nós. Antigamente esse fogo consumidor, ao encontrar aquilo que era impuro, queimava e aquilo era consumido, ou aquela pessoa morria. Agora, por causa do sacrifício de Jesus, o fogo consumidor, ao encontrar o impuro, ele extermina a impureza, e esse processo machuca, dói, é doloroso, a gente nem sabe como fazer e como sair dele, mas ele não te mata. Se a forma como hoje você chegar diante de Deus,
ao período da graça, depois que Deus enviou Jesus, se nós chegássemos completamente impuros diante de Deus, nós seríamos consumidos, mas porque Deus enviou o seu Filho, se compadeceu de nós e colocou o seu Espírito para estar conosco, hoje o fogo vem e não nos mata, mas nos constrange, pressiona, dói, machuca, mas é para gerar transformação e pureza, para encontrar o Deus do universo, o Deus da glória, o Senhor dos exércitos. O fogo não te mata, não elimina tuas chances de encontrar a Deus, mas te dá alertas de que ainda há tempo, e de que ainda você pode se achegar diante de Deus e buscar a cada dia ser mais puro, contando com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Hoje o fogo ele não te consome, ele te purifica, dói, machuca, às vezes a gente não entende, mas a gente confia, porque a gente conhece o nosso Deus. Mas como eu falei desde o início, o fato de Deus ter enviado Jesus e hoje ele ser o nosso advogado, o nosso mediador, o fato de ele ter enviado o Espírito Santo para nos ajudar, não exclui de que um dia esse mesmo fogo ele virá, e agora dessa vez quando encontrar a impureza, vai aniquilar a impureza. Pô, Jonathan, isso é duro, é pesado, mas a verdade é essa. Tudo que eu puder fazer para que a gente entenda que, cara, Deus hoje ele nos ama, é misericordioso, estamos num tempo onde ele nos quer tanto, mas haverá um dia em que ele virá como juízo, como juiz. E aquele que realmente não for santo não vai conseguir aguentar o peso da glória de Deus. Essa impureza vai ser condenada, essa impureza vai ser consumida. A gente precisa ter esse senso de urgência e de santidade no nosso coração. A pergunta mas Jonathan, então como é que eu sei se eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? Jonathan, eu acho que eu tenho um pouco de medo de saber da minha salvação, se eu vou ser ou não vou ser. Às vezes eu fico pensando, será se Deus vier, eu vou ir, eu vou ficar, vou morrer, vou para o céu, para onde eu vou? A gente gera essa pergunta, sabe? Sim ou não? Na verdade é o seguinte, cara, você não precisa ter dúvida no seu coração, porque se você se entregou para Jesus, você encontrou Ele, foi limpo, foi purificado, e agora você vive uma vida de purificação, ou seja, você busca a face do Senhor, você lê a sua Bíblia, você responde ao Espírito Santo, você obedece a Deus, você se aparta de práticas más que destrói você deixa de fazer coisas que desagradam a Deus, e você continua se relacionando com Ele numa dimensão mais profunda, você está tranquilo, fica suave, quando Jesus chegar você está com Ele. A verdade é, aquele que tem vida com Deus, não tem dúvida. Quem tem dúvida é aquele que não sabe se ainda está caminhando na direita ou na esquerda, ainda está em cima do muro. Quem tem dúvida é aquele que ainda não entendeu sobre que você precisa, a tua parte, na parte de purificação, se encontrar a Deus. Se você tem dúvida se você vai ser consumido ou purificado, é porque você sabe que existem coisas aí que você precisa mudar, mas ainda o apego é tão grande que você não deixa ir embora. Faz sentido isso? Então, para finalizar, por que hoje nós buscamos muito pouco a santidade? Porque aprendemos a valorizar a Deus pelo aquilo que Ele pode fazer. Ele é um Deus que abençoa, que ama e que nos dá uma boa vida, e não por aquilo que Ele realmente é. E essa é a diferença que nos faz perder a noção do real valor de Deus. Você só valoriza algo quando você entende a falta que isso fará caso você peca. Sim ou não? Para pensar, existe uma pessoa que ela é fumante. Obrigado. Aí ela chega no médico. Eu não sei o que está acontecendo, doutor. Aí o doutor chega para ela e fala o seguinte: olha, se você fumar mais um cigarro, você morre. Ela vai chegar e falar: caraca, eu gosto de fumar. Fumo. Essa pessoa, né? Eu não. A pessoa fuma 4 carteiras de cigarro por dia. Mas ela tem um choque com aquela consciência de falar que se ela fumar mais um, ela morre, ela para na hora. É ou não é? Porque eu creio muito que essa pessoa dá muito mais valor para a vida dela do que por um cigarro. Então ela mede, ela faz essa balança. Opa, peraí, minha vida vale muito mais do que um cigarro. Então peraí, deixa eu abandonar esse trem aqui. Com Deus é a mesma coisa. A gente, na nossa vida, para pensar sobre isso. Você só
age de acordo com os seus valores. Exemplo, se família é um valor para você, você vai fazer tudo que envolve a sua família, você vai sempre pensar na sua família em primeiro lugar, atividades que você pode fazer para inserir a família. Se um dos seus valores é respeito, você vai fazer tudo e você vai viver com o máximo respeito, respeitando todo mundo e querendo respeito. Se alguém te diz respeito, já fica assim, de cara. Se o seu valor, de repente, é alegria, tudo que você vai fazer na sua vida, você vai fazer com alegria, porque os nossos valores nos direcionam. Aquilo que é valoroso para você, direciona você nas suas decisões. Sim ou não? Com Deus é a mesma coisa. Se Deus não é um valor para você, saber que Deus é santo não é tão valioso para você, você nunca vai medir ou pesar na sua balança, nas suas decisões, aquilo que agrada ou não agrada a Deus. Então uma falsa consciência do real valor de Deus é que nos faz ainda ter atitudes que desagradam a Deus. Porque eu tenho certeza que pessoas que vivem numa vida de pecado, ou têm um pecado específico por muito tempo, se Deus manifestasse agora para ela e falasse assim, se você não parar de fazer isso agora, você morre agora aqui, eu tenho certeza que todo mundo parava. Sim ou não? E por que a gente ainda pensa, mas ele é um Deus de amor, ele é um Deus de graça, tá tudo fera, se eu chegar na Santa Ceia, beber a Santa Ceia, renova. Se eu ir lá e fazer e depois eu chorar, ele perdoa. Ele faz isso. Mas o problema é que você está perdendo a oportunidade de viver uma vida extraordinária com Deus. Você está perdendo a oportunidade de romper em coisas novas, de experimentar o melhor de Deus, de ser, de fato, alguém que Deus pode contar com você. É ou não é? Sim ou sim? É o tamanho do valor que você dá para o que mais importa para você, que direciona a sua vida e forma o seu comportamento e as suas atitudes. E aí isso me fez pensar numa coisa, de repente, é para algumas pessoas que estão aqui, mas de repente para todas, não sei. Mas a pergunta é, você busca santidade? Porque isso agrada a Deus e você quer ser mais parecido com Ele? Ou você busca a santidade porque você tem medo de perder o que Ele já te deu? Várias vezes eu já parei para pensar sobre isso. Será que eu busco a Deus, eu me relaciono com Deus porque eu tenho medo de perder o que Deus me deu? Será que eu tenho medo que Deus me tire daqui dessa igreja e mande outro pastor? Será que Deus me tire, as oportunidades que Ele já me deu, os lugares que Ele já me levou, as coisas que Ele me abençoa? Será que eu continuo amando a Deus com medo de perder o que Ele me deu? Ou será que eu me relaciono a Deus por quem realmente Ele é? Faz isso que eu estou falando? Sabe, eu não me apoio naquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, até porque eu sou completamente grato por tudo que Deus me deu, mas completamente inconformado. Eu quero muito mais. Eu quero tudo que Deus tem para mim, quero deixar nada na mesa. Obviamente. Deus assim vê que existe pureza em mim, vê que existe em mim santidade para isso, busca para isso. Porém eu não me apego naquilo que Deus me fez, mas olhar para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, o quanto que Ele me abençoou, o que Ele está fazendo, muito pelo contrário, em vez de me falar assim, eu vou buscar Deus para Ele não tirar, eu falo, caraca, esse é um Deus generoso, Deus maravilhoso, isso me dá mais evidência, mais fundamento para buscar o Senhor, mais fundamento para ser santo. Faz sentido isso ou não? Porque o que acontece é o seguinte, cara, quem já não passou por essa experiência, parece que a pessoa tem um teto, esse aqui é o teto, você não passa daqui, mano. Você chega aqui, você vem na igreja, vive, chegou aqui, bateu, não tem como, aí você desce. Aí você vai de novo, bateu, não tem como. As pessoas, eles faziam um processo de purificação para eles chegar diante de Deus, era um processo inteiro, mas depois que eles saíram da presença de Deus, se aqui fora eles fizessem qualquer coisinha ou tocassem algo, se tornava impuro de novo. Aí para chegar diante de Deus era todo o processo novamente. Às vezes é de algumas pessoas, às vezes é da mesma forma, a gente cai nos mesmos erros, chega aqui, não ultrapassa daqui. Sabe, a gente precisa ser o tipo de pessoa que, cara, se o meu nível é esse aqui hoje, amanhã tem que ser daqui para cima. E daqui para cima, e daqui para cima, parece que sempre é um loop, nunca sai do mesmo lugar, o troço fica assim, isso é chato. Você para pensar aquele processo de purificação sempre é a mesma coisa. Eu acho que devia assim, o sacerdote falar assim, depois de, sei lá, tantos anos, falar, lava aqui, pega ali, aí a nossa vida às vezes é a mesma coisa, hoje eu vou ter que ir lá pedir perdão de novo, pelo aquele mesmo pecado, eu vou ter que ir lá falar, Deus, tu me avisou, mas eu não ouvi. Sabe, a gente que às vezes fica, por não dar realmente o valor que Deus tem e não entender quem Ele realmente Ele é santo, a gente trata indiferente e a gente não muda. No pior da história, a gente acaba tomando mais ainda do que propriamente Deus é afetado com a nossa falta de santidade. A gente é mais afetado. Faz sentido isso? E quem aqui, para finalizar, eu acho, mais 15, não, brincadeira. Eu falei que hoje tinha bastante conteúdo, mas, enfim, Deus está ministrando no meu coração e eu acredito que é importante para a nossa igreja aprender sobre isso. Quem aqui já viu aquela brincadeira do troca, não sei se esse é o nome, e é a última coisa que eu vou falar.
Se a galera do louvor quiser vindo, fica à vontade. Que eu sei que eu me policio para parar. Como vai ter almoço aqui, então tá tranquilo. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo E nele não vai te dar nada, então. Brincadeira. Cara, quem já viu aquela brincadeira do troca? Eu não sei se é sobrenome da brincadeira, vocês vão talvez lembrar dela. O que acontece é o seguinte, não acho que não é essa. Agora eu lembrei, realmente não é esse nome. Mas você já viu alguém que botava uma pessoa dentro de uma câmara, uma cápsula, sei lá, e ela sentava na cadeira e botava um fone com música exuberante, estourando no ouvido da pessoa, e na frente dela uma sirene, um LED, sei lá, uma luz que acendia, e a pessoa perguntava assim: você aceita trocar um PlayStation 5 por uma caneta? Sim. E a pessoa não ouvia, e aí a luz acendia, a pessoa tinha que falar sim ou não. Aí a pessoa falava sim! Aí todo mundo... A pessoa trocou um Play 5 por uma caneta, mano. A única pessoa que tá feliz no mundo é a esposa desse cara, velho. Só pode, mano. Faz sentido ou não? É a única pessoa que tá feliz, que não tem condições. Você fala, humanamente, você fala, não pode. Eu olhava esse programa, eu ficava louco, eu falava, não. Aí você torcia pela pessoa, né? Agora a pessoa falava, quero trocar o PlayStation por uma caneta. Ela falava assim, você fala, isso aí tem que se ferrar mesmo. Então, tipo, quem em sã consciência, trazendo essa analogia, trocaria um PlayStation 5 por uma caneta? Quem em sã consciência trocaria algo de muito valor monetário por algo de pouco valor monetário? Em sã consciência, ninguém, sim ou sim, ninguém trocaria. Mas é isso que acontece quando a gente está buscando santidade, sendo separado de Deus, crescendo em Deus. Deus vai nos dando consciência e sabedoria, conforme a gente vai nos aproximando dele, renovando a nossa mente, e o Espírito Santo vai nos inspirando para a gente saber discernir o que realmente importa, o que tem mais valor, não de acordo com os valores que o mundo dá, mas com os valores de Deus. E essas decisões vão nos transformando em uma dimensão tão profunda que a gente já não aceita mais qualquer coisa. Faz sentido ou não? Sem a santidade, somos como essa pessoa com fone de ouvido, com bastante barulho no ouvido, muito ruído na sua cabeça, muita distração, e quando de repente acende um LED, uma luz na nossa frente, que exige de nós uma resposta, seja um posicionamento certo, ou seja uma proposta para um pecado, a gente aleatoriamente escolhe uma opção. A gente está aqui, acendeu a luz, a gente precisa responder. Sem saber muitas vezes o valor dessa decisão, e por vezes acabamos escolhendo uma caneta nas nossas vidas, ou seja, algo que pode até parecer útil em algumas circunstâncias, mas você vai usar ela e colocar ela de lado, e se você perder, ok, você vai lá e troca por outra. Afinal, se caneta fosse tão valorizado, eles não te davam como brinde nos lugares que você vai. É ou não é? E a caneta das nossas vidas, em alguns casos, pode ser propostas que desagradam a Deus, relacionamentos que desagradam a Deus, companhias que desagradam a Deus, convites que nos destroem. Mais prático, sexo antes do casamento, drogas, mentira, engano, injustiça, falsidade, ganância, compra de assessment, botar a hora a mais no invoice para mostrar para o chefe, eu preciso ganhar mais dinheiro, então eu vou falsificar aqui o meu invoice. Negligenciar o seu casamento, postergando a decisão de você se posicionar e oficializar, falando, eu tenho união estável. União estável não é casamento. Então, quando você não está santo, você não consegue entender. O LED aparece e você diz, sim, não. E aí depois, quando você tira o fone, você sai da cápsula, você vai ver o que aconteceu. Aí às vezes tem decisões que você faz que não dá para você voltar atrás. É ou não é? Tem decisões que você faz que não vai dar para você voltar atrás. Mas glória a Deus que a gente ainda continua vivendo no tempo da graça. Glória a Deus que Jesus ainda continua aqui para nós. Glória a Deus que o Espírito Santo ainda está aqui para nos ajudar nesse processo. Glória a Deus, cara, que Deus está levantando uma geração, como nós cantamos aqui, que coloca Deus como tudo. Deus é o seu tudo e busca a santidade e dá realmente o valor para Ele. Faz isso que eu estou falando? Que a gente possa buscar um Deus de relacionamento, um Deus de santidade, um Deus que gera pureza em nós. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 14, eu vou ler rapidão, mas eu sei que são bastante versículos, mas fica comigo, Deus está falando. Diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, isso aqui ressuscitaram com Cristo,
Quantos aqui aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador? Quantos aqui aceitaram viver com Jesus? Segura o próximo amém então. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e Ele há de se manifestar como aquele fogo que agora não apenas purifica, mas há também de condenar o impuro, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo vocês andavam, quando éramos do pecado. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintam uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, agora como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. É o mesmo Deus do Velho Testamento que falava: sejam santos como eu sou santo. Agora no Novo está dizendo, continuando: sejam santos e amados, eleitos de Deus, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, e sobretudo revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Hebreus capítulo 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem quer ver o Senhor? Quem quer chegar no céu e falar assim: obrigado, parabéns, está contemplado, entra e ver Deus face a face, encontrar o Senhor, abraçar Ele, dar um beijo nele e falar: ai, como isso é lindo. Quem não quer encontrar Deus, cara? Deus é a raiz, Ele é a fonte de vida, a fonte de tudo aquilo que a gente precisa para viver. Se eu respiro, é Deus que me dá o ar. Se eu vivo, é Deus que me dá a vida. Se eu tenho alguma oportunidade, é porque Deus me dá. Se eu penso, é porque Ele me deu consciência. Se eu tenho mão e pé para trabalhar, para viver, é porque Ele me abençoou com saúde. A fonte é Ele, Ele é puro e Ele é santo. Para eu chegar a Ele e ainda continuar tendo acesso, eu preciso ser santo. E Hebreus 12, 29, para acabar, que agora o mesmo fogo do velho é o mesmo fogo do novo, que diz: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então Ele há de consumir a impureza. E eu acredito que é tempo de nós pararmos de ser gospel, de ser imparcial com Deus, e tempo de buscarmos santidade. Eu queria te convidar para nós orarmos. Eu queria te convidar para você ficar em pé. Rapidamente, gente, eu queria orar por santidade, por purificação. Mas se existe nessa noite, nosso tempo está adiantado, mas glória a Deus está fazendo. Se existe nessa noite pessoas que querem diante de Deus assumir um compromisso e uma vida que vai gerar santidade, entenda, seu compromisso, sua resposta não é para mim, é para o Senhor. Se por algum momento você viveu uma vida que você não buscou ser santo, ser puro, você entende isso, e hoje de alguma forma o Espírito Santo te convenceu, gerou consciência em você, mostrou o valor da pureza de Deus e o quanto que nós estávamos cegos para isso. Se existe alguém nessa noite, eu quero te convidar, cara, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Se existem pessoas que querem assumir um compromisso de uma vida que vai gerar santidade, corre para cá, o Espírito Santo de Deus vai te dar consciência, sabedoria, discernimento sobre aquilo que você precisa fazer para viver uma vida de santidade.
se de repente você está aqui nessa manhã e falou assim, cara, Jonathan, eu sou visitante, ou eu nunca vim, mas o que você falou, cara, me constrangeu. E eu quero ser santo. Ou melhor, vamos trazer essa palavra mais para cá, eu quero ser puro, eu quero ser purificado. Eu quero ter virtude, eu quero ter vida em mim, eu quero ter uma vida que de fato, ela realmente seja vida, não seja qualquer coisa. Eu quero ser impuro mais. Jonathan, eu não aguento mais brigar contra os meus próprios desejos, contra as minhas próprias vontades. Jonathan, eu até sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo, é mais forte do que eu. Isso é a interferência do pecado, e só vai conseguir se livrar disso se você deixar Jesus entrar e purificar o seu coração, lavar você e te renovar a consciência. Você está aqui nessa manhã e você falou assim, Jonathan, eu preciso sentir isso, cara. Eu não sei nem como é que é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu preciso. Fica tranquilo, nós estamos aqui para amar você, para cuidar de você e para justamente te ensinar aquilo que a gente sabe. Se você está aqui nessa manhã, dá um passo de fé, vem aqui na frente, deixa a gente orar por você. O seu passo de fé não é para nós, mas é para você falando assim, Jesus, ei, olha para mim, eu estou aqui. Olha para mim, eu estou aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço agora para que você nos constranja e faça cair sobre nós um senso de santidade. Faça cair sobre nós um temor de te tratar como você realmente é, santo, puro, perfeito, poderoso. Faz descer sobre nós agora um fogo santo sobre essa igreja, consumindo todo o pecado, consumindo toda a injustiça, consumindo toda a impureza, Senhor Jesus, e purificando a nossa alma, Senhor Deus, num nível mais profundo. Vou te dar mais uma chance. Dá mais uma chance. Se você está sentindo o Espírito Santo aquecer o seu coração, corre para cá, vem aqui para frente. Não perca essa oportunidade. Você quer aceitar esse Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida? Se você quer se entregar para Ele e falar, Jesus, eu aceito você, porque eu sei que só você tem as palavras de vida eterna, e eu quero ser puro, eu quero ser pura, eu quero algo novo para a minha vida. Se existe alguém nessa manhã também, levante a sua mão e vem aqui na frente, por favor, não fique constrangido. Existem algumas pessoas aqui na frente, se as pessoas do nosso time puderem vir aqui orar por elas. Meninas com meninas, homens com meninos. Você que está no seu lugar, feche seus olhos. Comece, sabe, a pedir para o Espírito Santo de Deus agora purificar o seu coração, a te dar uma nova visão sobre quem realmente Deus é, santo, puro e verdadeiro, e que eu preciso responder a isso, e que eu preciso ter uma vida que reflita a pureza de Deus. Eu falo que eu sou filho de Deus, eu sou representante de Deus. O representante de Deus não pode viver de forma indiferente. O representante de Deus tem que ser como Deus, viver como Deus, agradar a Deus, responder a Deus, obedecer a Deus. E quanto mais eu respondo, quanto mais eu obedeço, eu entendo que é eu que sou o mais beneficiado com isso. Porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é bom, Ele é justo, Ele é maravilhoso. E a sua bondade dura para sempre. Por causa do meu erro, Ele tinha a opção de me largar como condenado, mas Ele escolheu morrer por mim, lutar por mim e me chamar para ser dele. Eu preciso viver uma vida que responde a isso. Abra o seu coração para o Senhor nessa manhã.
está, Jesus amado, deixa eu ficar aqui. Você está a uma decisão de mudar a sua vida para sempre. Você está a uma decisão de mudar completamente a sua história. Você pode escolher viver com o seu orgulho, com as suas fraquezas, com os seus pecados, do jeito que você quer. Ou você pode escolher viver para Jesus todos os dias, ainda que você não saiba o que te espera atrás dessa porta que você não quer abrir. Mas entenda, não existe nada novo no lugar onde você está. E pensa, é algo novo, porque você nunca foi lá. Dói, é pesado, às vezes você fala assim, puxa, o que me espera nessa vida de abandonar tudo? Mas para nós, Deus é melhor do que a própria vida. Jesus é melhor do que a própria vida. O que pode vir de ruim do Criador de toda a bondade? O que pode vir de ruim de um Deus que criou os céus e a terra, tudo que nele existe, criou a mim e a você? Às vezes o nosso ego
a nossa própria vontade nos impede de viver o novo de Deus, porque a gente fica relutando, remoendo com aquilo, enquanto tudo que Ele abandona tudo para trás, sai correndo para o novo que eu estou querendo levar você para viver. Você não vai encontrar nada de novo olhando para as mesmas coisas que você já faz. Pô, Jordan, isso é clichê demais, mas é a verdade. Você ouve isso de diversas formas, de diversas pessoas, por diversos canais diferentes. Mas por que você não decide e não vive por isso? Você está a uma decisão de mudar sua vida para sempre. Decida Jesus todos os dias. Decida viver o desconhecido de Deus, que é melhor do que o teu conhecido. Porque até agora tudo que você conhece não te ajudou a chegar a lugar nenhum. Ou melhor, você até chegou em alguns lugares, mas o que Deus tem preparado para você é muito melhor. Decida todos os dias viver para Jesus, cara. Decida todos os dias entregar a sua vida para Ele e responder a Ele. Obediência, em reverência, em entrega, em pureza. Porque, por mais que você não entenda o processo e ele dói, mas o processo que dói é porque Ele está purificando você. Com certeza, o processo dói muito mais. E é forte o que eu vou dizer, mas o processo para te purificar pode doer, mas dói muito menos do que viver uma vida sem Deus, do que ser lançado fora, do que ter uma vida que é só temporal nesse plano que nós estamos vivendo aqui e acabou. Vento. Ser humano sem Deus, sem uma renovação e ser ressuscitado com Cristo Jesus é perecível como qualquer outra criatura. Faz sentido isso que eu estou falando? Mas em Deus, em Jesus, nós temos uma vida que vale a pena ser vivida e promessa de eternidade. Promessa de uma vida sem fim com Deus. Então acho que chegou a hora de nós como igrejas, como igreja, corpo, abandonar o nosso orgulho, abandonar nossa vaidade, nossa falta de posicionamento, nossa falta de decisão, nossa falta de compromisso e entendemos que o nosso Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas acredite, ainda hoje dá tempo, ainda hoje é acessível, ainda hoje está disponível.